Imagine um mundo onde portais se abrem do nada, vomitando monstros aterrorizantes. A humanidade, indefesa, é forçada a lutar por sua sobrevivência. E é nesse caos que surgem os Buscadores Dourados, um grupo de heróis lendários. Prepare-se para conhecer a história de Misato Kiyoshiro, um herói traído, abandonado e renascido, com um único objetivo: vingança. Você está no canal do NCaps e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, já sabem, né? Inscrito de verdade aqui do canal, deixa o like logo no início do vídeo. Lembrando que tá rolando sorteio de gift card da Google Play lá no nosso servidor do Discord. Corre lá, link na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá incrível. Os portões que levam às masmorras começam a surgir repentinamente em vários locais. De dentro destes portais, monstros aterrorizantes emergiam, espalhando-se por toda a Terra. Ninguém conseguia detê-los, exceto aqueles em que despertaram poderes mágicos especiais. Um grupo de heróis renomados, conhecidos como os Buscadores Dourados, surgiu para enfrentar essa ameaça. Entre eles estavam Ingolf von Dietz e Claudia Borgiel, além de Nathaniel Caviel, Yowaku Hideki e Lei Ruxui, que lutaram bravamente contra os monstros. Em uma das áreas devastadas, um homem apavorado gritava por ajuda enquanto caía no chão, desesperado por sobreviver. Cláudia instou seus companheiros a se aproximarem e apressarem para ajudar as vítimas, mas o número esmagador de monstros tornava a situação quase impossível de controlar. Nesse momento, uma criatura monstruosa avançou sobre um civil indefeso que tentava proteger a cabeça. Antes que a fera pudesse atacar, foi subitamente lançado para longe por um golpe poderoso que causou uma explosão estrondosa. Outro herói dos Buscadores Dourados, chamado Misato Kiyoshiro, apareceu na cena. Ele perguntou às pessoas ao redor se estavam bem, garantindo que cuidaria da situação. Sem hesitar, partiu com tudo para cima dos monstros, enfrentando sozinho um grande número deles. Ele empunhava suas habilidades mágicas extraordinárias com uma destreza e poder incomparáveis, deixando os observadores impressionados. Um dos presentes até comentou incrédulo que ele estava enfrentando aquele enorme grupo sozinho. Uma garota do grupo explicou que ele estava usando magia do tempo, o que lhe permitia prever os movimentos dos monstros e antecipar seus ataques. No entanto, começam a surgir suspeitas sobre ele, com pessoas questionando se ele ainda era humano, dado ao nível de suas habilidades. A batalha prosseguiu até atingir seu clímax, quando restou apenas uma fera gigantesca. Misato então declarou que aquela seria a sua última. Após derrotar a besta, afirmou que com seus poderes seria capaz de garantir a paz do povo. Mas ao se preparar para fechar o portal com as próprias mãos, algo inesperado aconteceu, fazendo com que ele recuasse em choque e falhasse em completar sua tarefa. E o símbolo mágico estranho e ameaçador apareceu, deixando-o paralisado e atordoado, enquanto seus companheiros observavam do outro lado. Dominado pelo medo, Misato admitiu que jamais havia previsto um futuro como aquele, encarando o símbolo misterioso com um terror invisível em estado de negação. Ele perguntou a seus companheiros se estavam envolvidos naquilo e por que fariam algo assim. Um deles deu um passo à frente com um sorriso sarcástico, zombando do fato de Misato ainda não ter entendido por que havia terminado naquela situação tão terrível. Misato permaneceu em choque, sem compreender o que estava acontecendo, e questionou o que seu companheiro queria dizer com aquilo. Duas garotas do grupo então revelaram que ele era um monstro que havia atingido o nível 100 e possuía o poder de magia do tempo. Tudo o que eles sempre quiseram era ganhar dinheiro com segurança, mas agora insinuavam que sua força havia se tornado uma ameaça para eles. Um dos membros do grupo começou a acusar Misato severamente, dizendo que ele colocava todos em perigo com sua insistência em ajudar os outros. Outro falou com tristeza, expressando que aquele seria o último dia em que algo assim aconteceria. O grupo então se preparou para partir, abandonando Misato preso dentro de uma barreira mágica. Com um tom de deboche, um deles disse que se encontrariam novamente algum dia. Tomado pela raiva, Misato tentou romper a barreira, gritando e exigindo que o deixassem sair. Começou a se lembrar das memórias dolorosas de como eles o haviam traído e abandonado, apesar de tudo o que havia feito por eles como líder dos Buscadores Dourados. Em agonia, questionavam por que eles os haviam traído, mesmo eles sempre tendo tentado protegê-los sem hesitação. Sua mente estava tomada por confusão e fúria enquanto continuava perguntando por que aquilo tinha acontecido. Momentos depois, Misato se viu sozinho, cercado por todos os lados por uma horda de monstros zumbis. Apesar da situação desesperadora, continuou lutando com todas as suas forças até uma visão do futuro que o deixou atônito. Não havia chance de fuga. Foi então que percebeu quão desesperadora sua situação havia se tornado e que não havia saída daquele aprisionamento. Ainda assim, tentou usar sua clarividência em uma tentativa desesperada de encontrar alguma forma de sobreviver, apenas para ser tomado pela tristeza ao perceber que seu futuro havia chegado ao fim. No momento seguinte, qualquer esperança que ainda restava foi despedaçada. Quando ficou claro que todas as rotas de fuga haviam desaparecido, ele sorriu amargamente, aceitando que não havia mais um futuro no qual pudesse confiar. Mesmo
Mesmo assim, Misato reuniu sua coragem e se levantou para enfrentar os monstros mais uma vez. Lutando com os últimos resquícios de força, cerrou os punhos com firmeza, reunindo cada gota de energia que ainda possuía para o confronto final. Com força tremenda, investiu contra as criaturas, determinado a derrubá-las, mesmo em desvantagem numérica. No fim, no entanto, suas forças se esgotaram, caiu de joelhos, seu corpo coberto de ferimentos, plenamente consciente de que não havia conseguido mudar seu destino. Apesar de todos os esforços, com um olhar de desespero e resignação, aceitou que a morte agora era inevitável. Num momento sombrio, preparou-se para enfrentar seu fim enquanto os monstros se aproximaram de todas as direções, mas recusou-se a morrer daquela forma. Decidiu continuar lutando até o fim. Misato tomou uma decisão. Voltaria à vida mais forte do que nunca, jurando que aquele não seria seu destino final. Ele prometeu que, quando retornasse, atingiria o auge de seu poder e se vingaria de todos que o traíram. Alimentado por ódio e desespero, forçou-se a seguir em frente. Determinado a sobreviver até o dia em que sua vingança chegasse, reuniu o restante da sua energia para colocar em prática seu plano e executar sua vingança contra aqueles que causaram seu sofrimento. Com um grito repleto de fúria e dor, declarou que jamais esqueceria e nunca pararia até que sua vingança estivesse completa. Então seu espírito começou a se afastar, sinalizando o início de uma nova vida. Misato abriu os olhos em um novo corpo, tendo sido reencarnado com sucesso. Levantou-se lentamente, observando sua nova aparência, ainda confuso e tentando compreender o que havia acontecido. Ao caminhar até um espelho no quarto, olhou para seu reflexo e percebeu que o processo de encarnação havia sido completamente bem sucedido. Depois de alguns momentos de reflexão, ele se perguntou se estava em um hospital. Intrigado pelas máquinas estranhas ao seu redor, começou a questionar quantos anos haviam se passado desde suas últimas memórias, e se já teria se passado um século inteiro. Misato percebeu que nunca conseguiria cumprir sua vingança se não aproveitasse a oportunidade que tinha diante de si. Agora, enquanto examinava o ambiente, algo sobre a mesa à sua frente chamou sua atenção e despertou sua curiosidade. Ao pegar o objeto, descobriu que era uma carteira de estudante pertencente ao dono original do corpo no qual ele havia despertado. Observou que o cartão havia sido emitido cerca de 20 anos antes. O que o surpreendeu ainda mais foi que o cartão revelava que o proprietário possuía uma característica altamente incomum chamada vácuo, uma habilidade excepcionalmente rara. Uma súbita gargalhada tomou conta de Misato enquanto uma poderosa sensação de empolgação o dominava. Aquela era uma oportunidade que jamais poderia ser substituída. Ele se lembrou de sua vida passada, quando seus companheiros o temiam por causa de sua antiga habilidade, o tempo que o tornara mais forte entre eles. Quanto mais seus poderes cresciam, mais o medo deles aumentava. No entanto, nem mesmo sua clarividência havia revelado a verdadeira profundidade ou potencial dessa nova habilidade, o vácuo que agora ele possuía. Sentiu um leve pesar pelo dono antigo daquele corpo, que apesar de possuir um dom tão poderoso, jamais havia sido capaz de usá-lo. Misato concluiu que o vácuo era, sem dúvida, a característica mais poderosa de todas, mas que ninguém em sua vida anterior jamais havia dominado por causa de sua raridade. Ninguém sabia como treiná-lo ou desenvolvê-lo, o que explica por que seu usuário original permanecera no nível mais baixo, nível 1. Ele especulou que o jovem provavelmente até tinha sido zombado por ter uma habilidade tão obscura e incompreendida, talvez mais de uma vez. Com determinação firme, Misato decidiu que tornaria o nome daquele garoto conhecido em todo o mundo, como o aventureiro mais forte que já existiu. Graças à sua experiência passada com a visão do futuro, ele já sabia exatamente como treinar a rara habilidade do vácuo. De pé envolto por uma aura de poder crescente, Misato jurou se tornar o mais poderoso com essa nova força. Jurou a si mesmo que aqueles que o traíram sofreriam profundamente e que sua vingança seria impiedosa. Ao mesmo tempo, no entanto, entendeu que antes de poder se vingar, precisava primeiro desenvolver o máximo da sua força. Deitou-se na cama calmamente, pensando em como começar a dominar a habilidade do vácuo. Compreendeu que a essência do vácuo estava ligada a uma forma de magia que governava o nada, a ausência de todas as coisas. O núcleo deste poder, percebeu, residia na habilidade de transformar qualquer coisa que imaginasse em realidade tangível. Refletiu que, embora todos sejam capazes de imaginar coisas com facilidade, transformar esses pensamentos em realidade era o verdadeiro desafio. Felizmente, o corpo que agora habitava sofria de ferimentos graves. Isso lhe proporcionava a chance perfeita para testar seu novo poder. Decidiu começar tentando curar seus ferimentos e focou sua mente na recuperação completa de seu corpo danificado. Com intensa concentração, imaginou cada célula de seu corpo se regenerando através do uso de magia.
Para sua surpresa, viu seus ferimentos começarem a cicatrizar gradualmente, enchendo-o de alegria ao perceber que estava funcionando. Ainda assim, reconheceu que a técnica era primitiva e que a taxa de cura não era rápida o suficiente, já que os danos internos ainda não haviam se recuperado totalmente. Contudo, tinha certeza de que, com o uso contínuo e prática constante, o poder e a eficácia da técnica aumentariam progressivamente, à medida que o nível da habilidade crescesse. Assim também crescia sua capacidade de transformar qualquer imagem imaginada em realidade física. Através deste poder, eventualmente seria capaz de criar e controlar uma ampla variedade de formas mágicas. Com o tempo, alcançaria um estágio em que poderia dar vida até mesmo às visões mais complexas com total precisão. Com seu sorriso confiante, Misato se assegurou de que agora estava pronto para seguir seu objetivo. O jovem abriu os olhos, surpreso ao ver um médico ao lado, observando-o com uma mistura de confusão e alegria por seu despertar. O médico correu até ele e o alertou para não se mover, avisando que seus ferimentos eram extremamente graves, devido a um ataque de um monstro. Pelas palavras do médico, o jovem rapidamente reuniu informações sobre o que havia acontecido com o antigo dono daquele corpo e começou a refletir sobre sua situação atual. O médico continuou falando, expressando espanto com sua recuperação, apesar da gravidade dos ferimentos, e comentou que aquilo era um milagre concedido pelo santo. O jovem, confuso, perguntou o que ele queria dizer com santo e a que exatamente estava se referindo. A surpresa do médico aumentou ao perceber que o paciente nada sabia sobre o santo dos 5 santos sagrados, e o jovem admitiu que também não fazia ideia de quem era este grupo. Entendendo a confusão, o médico explicou que era natural sentir-se desorientado após despertar e decidiu realizar um exame completo. Pediu ao jovem que esperasse enquanto preparava os instrumentos necessários. O médico saiu apressadamente do quarto, enfatizando que ele deveria permanecer ali até o fim do exame. Enquanto isso, o jovem começou a pensar nos 5 santos sagrados, imaginando se era uma das facções poderosas que haviam surgido nos últimos 20 anos. Notou um telefone sobre a mesa e percebeu que precisava entender o estado atual do mundo, bem como trabalhar no fortalecimento de seus poderes. Ligou a televisão próxima e encontrou uma reportagem especial sobre o incidente da invasão de monstros de categoria 7, que havia ocorrido 2 décadas antes. Seus olhos se arregalaram de espanto ao ver que a reportagem nomeava o responsável pelo incidente, Misato Kiyoshiro, o antigo líder dos Buscadores Dourados e portador da habilidade temporal de nível 100. Ele ficou abalado com a revelação, reconhecendo-se como aquela pessoa da vida passada, e se perguntou por que tais acusações haviam sido feitas contra ele. A reportagem afirmava que Misato havia planejado dominar o mundo ao libertar monstros, mas que os outros membros dos Buscadores Dourados o impediram a tempo. Explica ainda que os membros passaram a ser conhecidos como 5 Santos Sagrados, após uma batalha feroz que resultou no desaparecimento de Misato e na purificação bem-sucedida da masmorra. O jovem foi tomado por raiva e dor ao ver os seus antigos companheiros sendo celebrados como heróis mundiais. Após a batalha contra ele, a reportagem concluía dizendo que os 5 santos sagrados ainda lideravam o mundo até hoje, em diversos setores. De pé junto à janela, ele ouvia atentamente a transmissão, tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. Então uma risada escapou dele, histérica e cortante, movido pela fúria e agonia da traição. Sentia um profundo senso de traição, ao perceber que seus antigos aliados não apenas o haviam traído, mas também humilhado e manchado sua honra. As memórias de ter sido sacrificado enquanto os outros desfrutavam da glória e sucesso falsos o assombravam. Estava consumido pela amargura ao imaginar aqueles traidores sendo agora reverenciados como heróis em todo o mundo, e decidiu jamais perdoar o que fizeram. Jurou que nunca esqueceria a dor que lhe causaram. Alimentado por raiva e determinação, prometeu que enviaria cada um deles ao inferno em sua busca por vingança. Respirou fundo, acalmou-se levemente. Após a intensa onda de fúria que o dominava, percebeu que precisava ser extremamente cauteloso em suas ações, se quisesse permanecer despercebido. Pegou o telefone novamente, pensou na importância de se manter escondido até estar totalmente preparado para agir. Verificou então onde o antigo dono do corpo havia estudado. Um sorriso astuto surgiu em seu rosto quando sua resposta foi confirmada. A academia frequentada pelo antigo dono do corpo era dirigida por ninguém menos que Iwako Hideki, um dos 5 santos sagrados. Apertando o telefone com força, sentiu uma onda de satisfação ao descobrir o paradeiro de um de seus inimigos. Tão pouco tempo após despertar, parecia um golpe de sorte inacreditável.
O jovem sentou-se em profunda reflexão sobre o caráter de Iwako e rapidamente percebeu que ele era um indivíduo extremamente cauteloso. Ao estudar seu próprio cartão de identificação, comparou seu nível atual com o de Iwako e entendeu que a diferença entre eles era imensa, reconhecendo que não poderia fazer nada enquanto estivesse ainda no nível 1. Determinou-se focar primeiro em aumentar a sua força e reunir informações sobre Iwako. Com determinação, cerrou o punho e declarou com confiança que Iwako seria o primeiro alvo assim que estivesse completamente preparado. Semanas depois, o jovem finalmente conseguiu se levantar e se movimentar sem dificuldade. O médico ficou espantado com a sua rápida recuperação, expressando abertamente incredulidade sobre como ele havia se curado tão depressa. Perguntou em voz alta se aquilo era outro milagre do santo, mas o jovem negou calmamente. Internamente, afirmava que sua recuperação não tinha nada a ver com intervenção divina, fora resultado apenas de seu próprio poder. Agradeceu ao médico por seus cuidados e se despediu, enquanto o médico o aconselhava a cuidar bem de si. Seguindo em frente, caminhando pelas ruas da cidade, o jovem refletiu sobre os preparativos básicos que havia concluído, verificou seu cartão de identificação para confirmar seu nível atual e concluiu que era suficiente por hora. Com um sorriso confiante, decidiu que era hora de testar a sua força e dirigiu-se a uma masmorra de treinamento. No caminho, recordou que o médico lhe dissera uma vez que o antigo dono do corpo, que agora habitava, havia perdido toda a família em um trágico acidente. Uma onda de tristeza o tomou pelo jovem cuja vida ele agora vivia. Ainda assim, reconheceu essa perda como forma de liberdade. Sem família, não havia restrições, o que lhe dava controle total sobre seu próprio caminho. Usou o telefone para confirmar a localização da masmorra e verificou que havia chegado ao local correto. Diante do portão da masmorra, conferiu novamente o endereço para garantir que estava no lugar certo, pronto para começar a subir de nível e aprimorar suas habilidades. Cobriu o rosto com uma máscara para ocultar sua identidade e se preparou para a aventura que o aguardava. Ao se aproximar do segurança na entrada, entregou seu cartão de identificação. O guarda reagiu com surpresa e rapidamente agarrou seu braço para impedi-lo, claramente confuso com o que ele estava tentando fazer. Calmamente, o jovem perguntou qual era o problema. O guarda, agora irritado, informou que seu nível era apenas 27, enquanto a entrada na masmorra era restrita a aventureiros de nível 30 ou superior. O guarda continuou protestando, dizendo que entrar sozinho naquela masmorra com aquele nível seria suicídio. Em resposta, o jovem segurou firmemente o pulso do guarda para interromper suas objeções e ergueu seu cartão novamente. Explicou com confiança que era um estudante da academia Tokigo, de treinamento para aventureiros, e que tinha o direito de entrar caso assinasse um termo de responsabilidade. O guarda hesitou por um momento. Depois admitiu relutantemente que o jovem tinha razão, embora ainda parecesse desconfiado. Um grupo de jovens aventureiros próximos ouviu a conversa e se aproximou com arrogância zombeteira, aconselhando-o a saber seu lugar. Continuaram a zombar, dizendo que ele era apenas um iniciante e deveria ser mais cauteloso. Escolhendo ignorar as provocações, o jovem voltou-se para o guarda e perguntou se tudo o que faltava era assinar o termo de consentimento. Começou a assinar o documento enquanto o guarda tentava detê-lo. Pediu que esperasse um momento, ignorando o apelo do guarda, e insistiu que não havia mais nada o impedindo de entrar. Enquanto se dirigia ao portão, agradeceu educadamente pela preocupação, antes de seguir rapidamente para dentro. Preocupado, o guarda chamou um grupo de jovens próximos, pedindo que seguissem o recém-chegado e o observassem. O grupo ficou surpreso com o pedido e questionou se o guarda realmente acreditava que permitir alguém daquele nível entrar sozinho era suicídio. Um deles descartou a ideia com um comentário sarcástico, recusando-se a incomodar em observá-lo, enquanto o outro achou que seria uma boa oportunidade. Um terceiro falou em voz alta que se ninguém tivesse lá dentro para testemunhar algo, então nada de ruim seria um problema. Outro deu um sorriso presunçoso e afirmou com confiança que se algo ruim acontecesse, isso poderia ser até benéfico para eles. Enquanto seguiam o jovem, continuaram zombando, dizendo que ele estava apenas fingindo ser forte e que precisaria de mais de 100 anos para alcançar o nível deles. O segurança agradeceu, pedindo desculpas pelo transtorno, e os despediu com esperança de que cuidassem do jovem e o mantivessem seguro. O trio entrou na masmorra e avançou com cautela, preparando-se para cumprir sua tarefa. Um deles sorriu maliciosamente e comentou que deveriam fazer como sempre, matar o alvo e culpar os monstros. Acrescentou, ainda sorrindo, que graças a vítimas tolas como aquela, a fortuna deles só continuava a crescer. Os três imaginaram com prazer como seus bolsos logo estariam cheios de dinheiro. Depois de se livrarem do jovem, avançaram rapidamente pela masmorra, caminhando com confiança em direção ao alvo. 10 minutos se passaram e eles ainda o procuravam, sem sinal dele. Um deles parou, exausto, e reclamou que, embora estivesse andando em linha reta o tempo todo, ainda não haviam o alcançado. De repente, um deles avistou algo à frente e gritou um alerta para os outros. Finalmente encontraram um jovem em pé firmemente, cercado por um grupo de monstros aterrorizantes. Seus olhos brilharam com poder. Ao se preparar para a batalha, lançou um poderoso ataque com sua energia mágica, afastando os monstros de si.
Uma energia verde brilhante surgiu em sua mão, fazendo os 3 jovens arregalarem os olhos de choque. Com esse impulso, ele liberou uma tempestade violenta que sacudiu a área e atingiu os monstros ao redor. Chamas de energia se espalharam em todas as direções, despedaçando as feras e levantando nuvens de poeira. Quando o caos se dissipou, o jovem permanecia de pé, vitorioso, deixando os que o observavam em total descrença. Um do trio ficou atônito por ele ter conseguido derrotar um monstro de nível D sozinho com tanta facilidade, mas outro notou algo ainda mais significativo e apontou surpreso para o chão. Todos olharam para um saco cheio de itens raros que havia caído da besta derrotada. Empolgados, começaram a planejar vender o saque raro, acreditando que os lucros poderiam sustentá-los confortavelmente por 6 meses. Enquanto isso, o jovem continuava agachado no chão, aparentemente alheio aos itens valiosos atrás de si. Isso levou os 3 a totalmente presumirem que poderiam simplesmente pegá-lo sem problemas. Os 3 jovens começaram a tramar matar o garoto, assumindo que ele ainda não havia notado sua presença. Um deles saltou no ar, lançando um ataque contra ele e com um sorriso astuto no rosto. O líder do grupo gritou uma ordem, mandando os outros iniciarem um ataque e acabarem com ele. Atacaram de várias direções usando suas habilidades mágicas, com a intenção de eliminá-lo com um único golpe, mas o garoto, que estava totalmente preparado, murmurou com irritação sobre o quanto eles eram incômodos. Virou-se bruscamente para eles, encarando a emboscada com um olhar penetrante, zombando da tentativa fracassada e declarando que sabia desde o início o que estavam planejando. Movendo-se com velocidade incrível, desviou facilmente dos ataques e pensou consigo mesmo que sempre haveria pessoas tentando roubar os outros, não importava a era. Continuou esquivando-se dos golpes com agilidade impecável, completamente ileso. O trio ficou atônito com sua habilidade e com a forma inacreditável como evitava cada golpe, questionando em descrença como ele conseguia fazer aquilo. Um deles achou que só podia ser sorte, e investiu novamente com força total, determinado a derrotá-lo. No entanto, o garoto reagiu instantaneamente, lançando um contra-ataque, avançou e desferiu um soco poderoso, infundido com energia mágica, diretamente no rosto do agressor. O golpe atingiu com força brutal, lançando o atacante no chão enquanto ele cuspia sangue, sendo arremessado violentamente contra a parede da masmorra, com tanta força que parte dela desabou. O garoto caminhou calmamente, deixando o atacante derrotado caído entre os escombros, tentando se levantar. O agressor ferido ameaçou com raiva, chamando-o de inseto. Os 2 homens restantes ficaram congelados de medo e incredulidade, enquanto o garoto os advertia firmemente de que não mostraria misericórdia, com a fúria crescendo dentro de si. Declarou que os usaria como meio para aumentar sua força, sem hesitação, e concluiu afirmando que tudo aquilo era pelo bem de sua vingança. Enquanto isso, fora da masmorra, o portão mágico parecia aberto. Um dos subordinados de Wako, chamado Yushi Tsudai, entrou na masmorra após receber a notícia de que um estudante havia entrado sozinho. Yushi ficou chocado ao encontrar os 3 aventureiros caídos no chão, completamente imóveis. Permaneceu em silêncio, atônito, tentando compreender o que havia acontecido ali. Em outro lugar, o garoto havia retornado para casa, refletindo sobre os acontecimentos ocorridos na masmorra de nível D, onde havia conseguido subir de nível e testar sua magia de vácuo. Ergueu seu cartão de estudante e percebeu que havia adquirido uma nova magia chamada Ocultação de Informação. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto ao considerar os benefícios do feitiço. Ele permitia esconder seu nível real e apagar qualquer registro de entrada na masmorra. Deitado em sua cama, relaxou e disse a si mesmo que o dia seguinte seria o primeiro dia na academia. Olhando para o telefone, notou várias mensagens não lidas de pessoas exigindo dinheiro e zombando dele por não possuir uma habilidade especial. Ele sorriu após lê-las, percebendo que o antigo dono do corpo havia sido intimidado e ridicularizado por sua fraqueza. Na manhã seguinte, dirigiu-se à academia. Ao entrar, ouviu uma voz de uma garota chamando-o pelo nome, Kyosuke. Uma colega de classe de Kyosuke, chamada Asaki Karin, o cumprimentou calorosamente naquela manhã, perguntando como ele estava após a sua alta do hospital. Kyosuke respondeu com um sorriso calmo, assegurando-a de que estava bem. Ela continuou falando, expressando seu alívio e felicidade por ele estar bem, explicando o quanto havia se preocupado com ele. Enquanto conversavam, 3 outros estudantes apareceram de repente. Um deles zombou alto de Kyosuke, chamando-o de fracote com uma habilidade patética que milagrosamente havia sobrevivido. Continuou a provocá-lo enquanto se aproximava com seus 2 companheiros, dizendo que já que tiveram que proteger alguém tão fraco, era justo que recebessem algo em troca. Os 3 se aproximaram, com sorrisos maliciosos no rosto, e exigindo dinheiro de Kyosuke, alegando que um deles estava precisando urgentemente de grana. Kyosuke imediatamente se lembrou das mensagens humilhantes que havia recebido anteriormente, e percebeu que eram exatamente eles os autores. Karin interveio rapidamente, tentando impedi-los, lembrando que Kyosuke havia acabado de sair do hospital e não merecia ser importunado. Ela segurava a bolsa com nervosismo, visivelmente ansiosa, enquanto Kyosuke observava a situação em silêncio, com raiva crescente. Então, ele ergueu a mão para impedir que Karin continuasse e a tranquilizou com um sorriso calmo, garantindo que ficaria bem. Um dos outros 2 riu zombeteiramente da cena.
dizendo para Kyosuke parar de bancar o durão, só porque estava na frente de uma garota. O líder do grupo avançou, ridicularizando Kyosuke com um tom depreciativo, dizendo que ele era inútil e que nem sequer sabia usar a magia direito. Kyosuke respondeu com calma e total confiança, afirmando que eram eles, e não ele, que precisavam aprender seu lugar. Erguendo seu cartão de identificação, declarou com convicção que faria o nome do garoto, que uma vez possuíra aquele corpo, ser conhecido no mundo inteiro. Ao levantar a mão acima da cabeça, reafirmou silenciosamente sua promessa anterior de sempre cumprir sua palavra. O líder do grupo ficou furioso com as palavras de Kyosuke, encarando-o com intensa hostilidade enquanto se preparava para atacar. Liberou sua magia em um acesso de raiva, mirando Kyosuke enquanto gritava que ele estava dizendo absurdos. Karin gritou em alerta, avisando que usar magia fora da masmorra era proibido e contra as regras da escola, mas o líder a ignorou completamente, berrando em fúria que alguém sem talento como Kyosuke não tinha o direito de desafiá-lo. Ele lançou um feitiço de fogo massivo diretamente contra Kyosuke, liberando-o com um grito violento. Kyosuke, no entanto, permaneceu perfeitamente calmo. Com um movimento sutil da mão, ele bloqueou o ataque com facilidade. Em seguida, lançou um contra-ataque muito mais poderoso, redirecionando o feitiço de fogo de volta para ser lançado. A colisão provocou uma poderosa explosão, sacudindo toda a área. Os outros dois garotos ficaram atônitos ao ver Kyosuke usando exatamente a mesma magia que seu líder havia lançado, em completo choque. Perguntaram em voz alta quando ele havia se tornado capaz de lançar um feitiço daquele nível. O líder do grupo ficou paralisado, perguntando em descrença o que havia acabado de acontecer. Kyosuke o encarou friamente, com uma expressão carregada de desprezo, e perguntou com ironia se aquilo era o melhor que ele podia fazer. Queimando de raiva e humilhação, o líder parecia prestes a explodir de frustração. Em um acesso de fúria, ordenou que seus dois companheiros parassem de ficar parados e atacassem Kyosuke imediatamente. Obedecendo à ordem, os dois lançaram seus próprios feitiços contra Kyosuke, exigindo saber se aquele ataque lhe parecia mais apropriado. Kyosuke permaneceu firme, exalando calma e confiança, enquanto uma poderosa aura mágica começava a se formar ao seu redor, preparando-se para responder. Os três jovens ficaram cada vez mais apavorados e confusos, incapazes de compreender quantos traços mágicos Kyosuke era realmente capaz de usar. Tudo parecia completamente antinatural para eles. Kyosuke os encarou com um olhar gélido e perguntou ironicamente se estavam satisfeitos agora com o que haviam visto. Erguendo a mão calmamente, anunciou que agora era sua vez de responder. Ao se aproximar deles, garantiu que não precisavam se preocupar. Ele não iria a ponto de matá-los. Apavorados, começaram a gritar por ajuda, depois de testemunhar o poder esmagador que Kyosuke possuía. Aproximando-se do líder do grupo, Kyosuke o lembrou como ele havia reagido naquela ocasião. Sem esperar por uma resposta, Kyosuke avançou e agarrou o rosto do líder, fazendo-o tremer de medo. Apertando o rosto dele com mais força, lançou o mesmo insulto que o líder havia usado contra ele, chamando-o de nada além de um inseto. Com força esmagadora, o lançou ao chão, dizendo que pessoas como ele só sabiam repetir as mesmas falas patéticas. Olhando para ele com uma indiferença gélida, Kyosuke deixou claro que nenhuma desculpa impediria o impacto de seu punho. Então seu punho desceu com força brutal, atingindo o líder do grupo com um golpe devastador. O impacto o lançou para trás, propulsionando-o com imensa força. Ele caiu no chão, contorcendo-se de dor, com sangue escorrendo pela boca. O ataque provocou uma explosão massiva, amplificando os danos ao seu corpo. No fim, o líder desabou, completamente inconsciente devido ao golpe devastador. Karin observava toda a cena em choque, mal conseguindo sussurrar o nome de Kyosuke enquanto tentava processar o que havia presenciado. Enquanto os outros dois corriam até o companheiro caído, Kyosuke disse a si mesmo com confiança inabalável que a partir daquele momento nunca mais permitiria que alguém o menosprezasse. Com um sorriso confiante, jurou continuar sua jornada para se tornar o aventureiro mais forte de todos. Será que ele vai conseguir? Não sei, só sei que você que está assistindo o vídeo ainda conseguiu chegar à metade dele. E isso significa que você é um inscrito fiel aqui do Onicaps. Então deixe um comentário aqui embaixo com a palavra ninja para mim saber quem você é. Dito isso, bora continuar com a história. Os três estudantes pediram desculpas rapidamente, cheios de arrependimento, enquanto corriam para fugir dali, repetindo várias vezes o quanto estavam arrependidos. Continuaram gritando suas desculpas enquanto corriam, claramente abalados e arrependidos, enquanto fugiam. O líder deles rosnava de frustração e raiva por ver o quanto Kyosuke havia mudado desde que saiu do hospital. Kyosuke soltou um suspiro diferente, comentando que, no fim das contas, aqueles garotos nunca foram tão fortes quanto diziam ser. Em seguida, caminhou pelos corredores da academia com Karin ao seu lado, enquanto todos os estudantes ao redor se viravam para observá-los com curiosidade e espanto, notando os muitos olhares fixos sobre ele. Kyosuke se perguntou em silêncio se não havia exagerado desta vez em chamar tanta atenção. Quando ele e Karin estavam prestes a sair da área, alguém o chamou, pedindo que esperasse um momento.
Kyosuke se virou em direção à voz e viu um jovem que parecia ser o mais velho que ele. O recém-chegado perguntou se ele era mesmo Asai Kyosuke. Kyosuke o encarou calmamente, ainda com um leve traço de irritação, pensando que aquele cara provavelmente era um dos alunos veteranos, e se perguntando o que poderia querer com ele. Pensando nas possibilidades, Kyosuke considerou por um instante simplesmente ignorá-lo e ir embora, mas em vez disso respondeu educadamente que lamentava, pois estava ocupado no momento e precisava ir para a aula. No entanto, o rapaz impediu gentilmente e admitiu que ainda não havia se apresentado. Ele então declarou claramente seu nome, Yoshi Tsudai, e anunciou que era líder de um grupo chamado Biting the Cat. Karin ficou surpresa ao ouvir o nome do grupo. Kyosuke ficou abalado ao perceber que se tratava exatamente do grupo liderado por Yoshi, o mesmo originalmente fundado pelo diretor da academia, Iwako. Yoshi insistiu mais uma vez, pedindo a Kyosuke um momento de seu tempo. Com um sorriso calmo, garantiu que não tomaria muito. Kyosuke respondeu com um sorriso frio, dizendo que não havia como escapar disso, se fosse mesmo o caso. Assim que entraram na sala, Yoshi imediatamente perguntou se Kyosuke era quem havia derrotado os aventureiros na masmorra de nível D na noite anterior. Kyosuke respondeu com extrema compostura, fingindo não saber do que Yoshi estava falando. No entanto, por dentro, Kyosuke sentiu-se inquieto. Ele havia tomado cuidado para ocultar aquela informação e agora se perguntava como Yoshi havia conseguido descobri-la. Yoshi explicou que tinha recebido um relatório sobre um estudante que entrou na masmorra e que havia ido verificar pessoalmente. Acrescentou que dentro da masmorra encontrou criminosos conhecidos por atacar aventureiros iniciantes e que esses haviam sido derrotados. Yoshi continuou dizendo que, mais cedo naquela manhã, Kyosuke havia sido visto usando magia de múltiplos traços, o que só aumentou sua suspeita. Kyosuke sorriu por dentro, aliviado por saber que Yoshi ainda não sabia a verdadeira natureza da magia que ele possuía. Yoshi repetiu a pergunta, desta vez com mais firmeza, exigindo saber se Kyosuke havia sido realmente o responsável por derrotá-los. Kyosuke respondeu novamente com calma, fingindo não se lembrar, explicando que tinha sido emboscado naquele dia e não se recordava dos detalhes. Em seguida, puxou seu cartão de estudante e afirmou claramente que ainda estava no nível 1, portanto seria impossível que ele tivesse feito tal coisa. Yoshi ficou chocado e confuso ao ver o ID, que confirmava que Kyosuke estava mesmo no nível 1 e possuía o traço Void. Por dentro, Kyosuke deu um sorriso de escárnio, achando divertido que alguém como Yoshi tivesse ousado desperdiçar seu tempo valioso assim. Irritado, Yoshi rapidamente pediu desculpas por ter o chamado sem motivo válido e saiu da sala. Antes de sair, Yoshi advertiu Kyosuke para não agir de forma a levantar suspeitas, pois isso só gerava mais trabalho para ele. Kyosuke observou-o se afastar em silêncio, com um olhar curioso. Com um sorriso confiante, disse a si mesmo que Yoshi poderia ser muito útil no futuro. Enquanto isso, Yoshi caminhava, ponderando sobre como poderia eventualmente ter controle sobre Kyosuke e trazê-lo para seu comando. Kyosuke sentia que aquele poderia ser o momento perfeito para começar a testar suas novas habilidades mágicas, talvez até mesmo em Yoshi. Mais tarde, Yoshi enviou um relatório ao diretor da academia sobre os eventos ocorridos na noite anterior da masmorra de nível D. O diretor, Iwako, sentado calmamente à sua mesa, comentou que aquilo não parecia com Yoshi e que não esperava tais erros de parte dele. Advertiu severamente que ele precisava ser muito mais cauteloso ao escolher as pessoas envolvidas em seus planos. Yoshi se desculpou sinceramente e garantiu que resolveria a situação rapidamente. Iwako então declarou com firmeza que se o envolvimento de Yoshi nos ataques dos aventureiros iniciantes viesse à tona, a repercussão negativa não cairia apenas sobre Yoshi, mas também sobre ele próprio. Yoshi ficou cheio de medo e choque quando Iwako agarrou seu rosto com força, alertando-o para nunca mais cometer tal erro. Iwako apertou o rosto de Yoshi com firmeza, afirmando que se algo desse errado, ele não hesitaria em abandoná-lo sem pensar duas vezes. Yoshi, tenso e apavorado, assegurou ao diretor que havia entendido perfeitamente. Ainda assim, uma onda de frustração e raiva tomou conta dele, enquanto se perguntava em silêncio por que havia se metido em tudo aquilo. Lamentou amargamente não ter percebido antes. Pensou com arrependimento que, se soubesse de tudo com antecedência, ao menos teria tirado mais dinheiro das pessoas envolvidas no incidente. Iwako continuou, apontando que apesar de tudo, havia algo que Yoshi claramente não havia compreendido. Nervoso, Yoshi perguntou o que ele queria dizer. Iwako explicou, referindo-se ao próprio relatório de Yoshi, que o estudante que havia derrotado os aventureiros deveria, no mínimo, ser do 3º ano. Ele apontou para a tela de dados à sua frente, observando que nenhum aluno do 3º ano havia entrado na masmorra na noite anterior. Com isso, concluiu que os aventureiros tinham sido derrotados por outra pessoa e que Yoshi estava tentando encobrir a verdade. Afirmou com convicção que essa explicação fazia muito mais sentido do que acreditar que um de seus alunos havia derrotado caçadores de aventureiros experientes sozinho. Yoshi, ansioso e inseguro, tentou responder, mas teve dificuldades para encontrar as palavras. Iwako o interrompeu, reafirmando sua teoria.
A menos, é claro, que algo altamente incomum tivesse ocorrido. Naquele momento, Yoshi se lembrou do cartão de estudante de Kyosuke, que mostrava o raro traço Void, e se perguntou se esse era o fator incomum ao qual Yaku se referia. Ele perguntou cuidadosamente ao diretor se um traço raro poderia ter causado tal resultado, e o Aku admitiu que a presença de uma habilidade rara era de fato uma possibilidade. De repente, Yoshi sorriu e pediu ao diretor permissão para cuidar pessoalmente do assunto a partir de agora. Enquanto isso, Kyosuke caminhava ao lado de Karin, sorrindo para si mesmo enquanto pensava em como poderia usar Yoshi a seu favor. Com um sorriso calmo e confiante, Kyosuke decidiu internamente que resolveria essa situação de forma rápida e definitiva. No dia seguinte, um grupo de estudantes participava de um curso de treinamento em uma masmorra. Todos liberaram sua magia contra os monstros no local. Alguns deles eram fortes demais e pularam por cima dos estudantes para atacá-los. Os alunos começaram a fugir desesperadamente enquanto Yoshi passou correndo por eles e lançou uma poderosa magia nas costas de um dos monstros, fazendo-o cair no chão. Ele então disse calmamente aos alunos para não quebrarem a formação e manterem a calma e a ordem. Os estudantes ficaram maravilhados com o quanto Yoshi era incrível e não se surpreenderam com o fato de ele ter sido escolhido pelo diretor Iwako para liderar o grupo Biting the Cat. Agora que todos os monstros da área haviam sido derrotados, ele deixou o restante da limpeza da masmorra para os alunos e se retirou para cuidar de um assunto pessoal. Agora que os assuntos urgentes foram resolvidos, é hora de ele fazer o que realmente veio fazer ali. Ele tira uma joia do bolso e a ativa para revelar a localização atual de Kyosuke. As correntes brilham por um momento e então apontam para uma direção muito mais profunda da masmorra, longe dos outros estudantes. É exatamente como Yoshi imaginava. Definitivamente algo estranho que aconteceu com Kyosuke, e ele está determinado a descobrir o que é. Isso, na verdade, é ainda melhor para ele, já que ninguém pensaria duas vezes sobre a morte de um aluno que se afastou do grupo. Ele apenas dirá a todos que encontrou Kyosuke já morto. Mais fundo dentro da masmorra, tragédias como essas são ocorrências comuns, e ele não perderá o sono por isso. Quanto mais Yoshi pensava sobre o estudante estranho, mais tem certeza de que há algo errado que precisa ser descoberto. Primeiro foi o incidente com os caçadores de novatos, e depois disso só surgiram problemas após a alta hospitalar de Kyosuke. Os garotos que Kyosuke espancou também contaram uma história bastante interessante, da qual Yoshi quer saber mais. Quando os interrogou, eles imploraram por perdão e afirmaram que o garoto sem atributos os enfrentou sozinho e ainda usou múltiplos tipos de magia para atacá-los. Além disso, mesmo utilizando o mesmo tipo de magia que eles, ele criou uma chama gigantesca, como nada que já tivessem visto. Tudo isso pareceu irreal demais para Yoshi acreditar, e ele está quase certo de que estão mentindo. Depois de perguntar o que precisava fazer, ele os deixou em paz, mas não antes de ordenar os seus subordinados que o reeducassem e os fizessem entender que a academia não tem utilidade para fracotes que perdem para incompetentes. Ele se afasta enquanto os garotos choram por misericórdia, mas a decisão já está tomada e ele não pretende voltar atrás. Um dos valentões fala antes que ele saia da sala. Esse é o mais ferido de todos, o mesmo que levou de Kyosuke um soco devastador carregado com fogo. Ele alerta Yoshi de que Kyosuke já deixou de ser humano há muito tempo e possui um nível de poder totalmente diferente. O medo em seus olhos definitivamente não parece fingimento, e só para ter certeza, Yoshi colocou Kyosuke em uma classe especial comandada pelo grupo Biting the Cat. No entanto, em vez de exibir todas as habilidades que os garotos alegam, ele apenas criou algumas ilusões poderosas, nada tão impressionante quanto o que haviam descrito. É mais provável que Kyosuke tenha usado algum tipo de item mágico durante a luta e que ele seja apenas um sem atributo fraco que não merece atenção. Ele também está convencido de que o protagonista deve ter usado algum método desonesto para derrotar os caçadores de novatos. Enquanto caminha mais fundo pela masmorra, começa a notar alguns corpos de monstros espalhados pelo local. Esses monstros provavelmente foram derrotados por Kyosuke, e parece que foram abatidos com um único golpe de fogo. Ao ver a evidência bem diante de si, Yoshi começa a pensar que talvez os garotos não estivessem exagerando tanto assim. Ainda assim, o nível de poder que está vendo não o impressiona, e ele continua avançando para encontrar seu alvo. Mesmo Iwako, o deserdado do pentagrama, certamente conseguiria algo deste nível. Falando em Iwako, Yoshi é obrigado a obedecer suas ordens por enquanto, mas um dia o líder da Biting the Cat planeja superar o velho e tomar seu lugar como um dos santos do pentagrama. A partir dali, poderá seguir para governar o mundo. Só de pensar nisso, ele começa a rir de forma maníaca, mas deixando isso de lado, ele não pode permitir que ninguém descubra sua ligação com os caçadores de novatos. Kyosuke também é outro espinho no seu caminho, alguém que provavelmente causará ainda mais problemas no futuro. Para garantir que pequenos acidentes não atrapalhem seu grande plano, ele precisa se livrar de Kyosuke o quanto antes. As correntes o levam até um beco sem saída dentro da masmorra, e ele tem certeza de que seu alvo está logo atrás da próxima curva. Ele alcança a sala e dobra a esquina.
se perguntando o que afinal Kyosuke poderia estar fazendo em um lugar como aquele. Suas perguntas são respondidas imediatamente ao ver o estudante descansando calmamente sobre uma pilha de cadáveres de monstros, como se estivesse esperando por Yoshi. No momento em que ele vira a esquina, Kyosuke o repreende por estar atrasado e tê-lo feito esperar. Yoshi mal consegue acreditar no que está vendo, afinal, sua presença deveria estar completamente oculta. Está claro que Kyosuke estava pacientemente esperando por ele esse tempo todo. Sua mente começa a correr enquanto tenta entender como Kyosuke percebeu sua aproximação. Nosso protagonista repete seus pensamentos perfeitamente, antes mesmo que Yoshi termine de formular a pergunta. Além de ser incrivelmente poderoso, parece que Kyosuke agora também consegue ler mentes. Esse é mais um problema para Yoshi, que tenta descobrir com quem ele está lidando. Sem mais motivo para esconder, Yoshi se revela e pergunta diretamente a Kyosuke o que exatamente ele é. Kyosuke não responde a pergunta, em vez disso elogia Yoshi por ter sido escolhido pessoalmente por Yako. Mas acrescenta que isso não é algo que ele deveria considerar como grande feito. A forma como caçou novatos e extorquiu o dinheiro deles é um ato covarde, assim como seu mentor, Iwako. Isso é algo que ninguém deveria saber, mas está claro que Kyosuke já desvendou completamente seus veteranos, então nosso protagonista pula da pilha de cadáveres para confrontar seu veterano diretamente. Ele sabe que Yoshi parece gostar de atormentar os outros, mas isso é apenas porque nunca entendeu como é ser caçado. Agora que decidiu ir contra Kyosuke, nosso protagonista ficará mais do que feliz em ensiná-lo a como é ser a presa. E no fim das contas, usará sua magia para fazer Yoshi dançar. Depois de tudo que viu hoje, Yoshi confirma para si mesmo que Kyosuke se tornou alguém incrivelmente perigoso que ele não pode mais ignorar. Ele ativa uma espada com magia de fogo e se prepara para batalhar contra o poderoso estudante. Pelo bem de sua ambição, fará o possível para derrotar Kyosuke a qualquer custo. Sem perder um segundo, Yoshi se impulsiona do chão e ir na direção do protagonista, desferindo um golpe devastador. Kyosuke desvia com facilidade e não está nem um pouco impressionado com o nível fraco de habilidade de Yoshi. Então ele revida na mesma moeda, concentrando uma bola de fogo na mão e lançando-a de volta contra Yoshi. O veterano corta as chamas com sua espada, mas também se impressiona com o nível de habilidade de Kyosuke. E está claro que os dois estão se contendo e que a batalha está apenas começando. Assim que as chamas se dissipam, um raio corta o ar diretamente em sua direção, e ele só consegue bloqueá-lo com sua espada por pouco. Em seguida, vários espinhos afiados surgem do chão abaixo dele. Mas Yoshi consegue cortá-los todos instantaneamente com alguns golpes rápidos de espada, o que confirma que Kyosuke realmente consegue usar múltiplos atributos mágicos ao mesmo tempo. Parece que há algo insano acontecendo com essa tal de magia do vazio que ele nunca ouviu falar antes. Enquanto fala, Kyosuke aparece atrás dele com uma espada de gelo e tenta apunhalá-lo pelas costas. Mas Yoshi é rápido bastante para reagir a tempo e bloquear o golpe. Agora, subitamente, o veterano está em desvantagem, sendo pressionado por um Kyosuke muito mais rápido e mais forte. O líder do Biting the Cat começa a ficar irritado. Desde que Kyosuke surgiu do nada, ele só atrapalhou seus planos. Kyosuke nem sabe do que ele está falando, já que nem conhece os planos do veterano. Seu próprio plano é bem simples. Um dia ele quer ser aquele que superará Iwako. Depois disso, tomará o lugar de Iwako como um dos santos do pentagrama. Kyosuke não entende porque ele escolheria logo Iwako, já que existem outros santos do pentagrama, mas a resposta é simples, porque Iwako é o mais forte deles, um desertor do pentagrama. Se Yoshi pretende se tornar um dos santos, faz sentido começar pelo mais fraco, e se conseguir isso, ele ganhará o direito de governar o mundo. Kyosuke não está nem um pouco impressionado com este plano simples e sem graça. Ele achava que Yoshi já tivesse derrotado Iwako, mas parece que o veterano só tem uma ambição patética. Não há razão para se preocupar com alguém tão irrelevante, querendo ocupar o seu lugar como responsável por matar Iko. A crítica enfurece Yoshi, que parte para cima do protagonista com nova determinação, e os dois colidem com suas espadas. Yoshi só quer poder, dinheiro e mulheres ao alcance fácil. Ele deseja o tipo de poder que lhe permita pisar nos outros sem que ninguém possa reclamar. Se tornar o santo do pentagrama, poderá fazer o que quiser, e talvez até descubra alguma fraqueza de Tess, a santa, e quem sabe possa tomá-la para si. Kyosuke está cansado de ouvir as ilusões de poder do seu oponente ambicioso, e se prepara para encarar a batalha de uma vez por todas. Com um movimento rápido da espada, ele arremessa Yoshi para trás com tanta força que quebra a espada do veterano. Além disso, graças ao monólogo sem sentido de Yoshi, Kyosuke teve tempo suficiente para preparar um feitiço especial. Yoshi recua de medo quando Kyosuke se aproxima e diz para ele dançar. Então ele coloca a palma da mão próxima ao rosto de Yoshi e usa sua magia do vazio para lançar hipnose absoluta. O feitiço exige esforço para quebrar o espírito do alvo primeiro, mas uma vez ativado, concede a Kyosuke controle completo sobre a vontade do oponente.
Ele ordena que Yoshi se levante. Em um instante, ele se ergue como um zumbi. Parece que o feitiço foi um sucesso. Kyosuke conseguiu colocar Yoshi sob o seu controle total. Em seguida, ele dá ordens ao novo fantoche para focar em completar a missão da masmorra em nome da turma. Depois receberá mais instruções. Por fim, Kyosuke diz para ele voltar a usar seu tom de voz normal, já que o atual está muito robótico. Com isso, Yoshi retorna, mas agora completamente sob o controle de Kyosuke. Enquanto se afasta, Kyosuke dá um sorriso maligno antes de seguir seu caminho de volta ao grupo. Enquanto caminha pela masmorra, ele é encontrado por Karin, que o procurava há algum tempo. Ela estava preocupada, já que ele havia desaparecido do grupo sem deixar rastros. Kyosuke exibe seu melhor sorriso e pede desculpas por ter sumido de repente. Ele diz que apenas foi conversar com Yoshi sobre algo. E isso a surpreende, já que não sabia que os dois eram tão próximos e pergunta sobre o que estavam falando. Ele responde que estavam apenas conversando sobre como realizar seus sonhos e que recebeu ótimos conselhos, tão bons que um de seus sonhos já se realizou. A conversa é interrompida pelo grupo de estudantes que está deixando a masmorra. A aula especial está prestes a acabar e todos os alunos devem se apresentar antes de irem embora. Karin se vira para voltar ao grupo e diz para Kyosuke segui-la. Tudo está indo exatamente de acordo com o plano dele. E agora ele conseguiu um peão que Iwako jamais suspeitaria. Yoshi, por sua vez, retorna para relatar o progresso de sua investigação sobre o ataque aos caçadores de novatos. Ele diz a Iwako que o estudante responsável pelo ataque é de fato um aluno com um atributo único, como suspeitava. O estudante é Kyosuke, um calouro com um atributo vazio. Yoshi afirma que está mantendo Kyosuke cativo no local habitual de interrogatório e que está extraindo informações dele. Assim, o estudante admitiu usar magia com múltiplos atributos, o que chama a atenção de Iwako. Ele pergunta o que exatamente Yoshi quer dizer com magia de múltiplos atributos. Os detalhes ainda estão desconhecidos, mas Yoshi pede mais um tempo para descobrir os segredos ocultos de Kyosuke. Além disso, já faz um tempo que o diretor não põe as mãos em nenhuma vítima. Yoshi pergunta se Iwako gostaria de ficar encarregado da tortura de interrogatório do aluno. Esse tipo de coisa normalmente não atrai a atenção de Iwako, mas apenas desta vez ele pensa que não seria uma má ideia. Já faz tempo desde a última vez que torturou alguém, e essa seria uma boa oportunidade para retribuir ao garoto por todos os problemas que causou tanto para o diretor quanto para Yoshi. Enquanto os dois conversavam, o telefone de Iwako toca, e ele diz a Yoshi para ir embora, garantindo que irá ao armazém mais tarde para cuidar daquilo pessoalmente. Em seguida, atende o telefone, sendo saudado por uma voz feminina sarcástica do outro lado da linha. Ela o cumprimenta e agradece por ter escolhido a empresa dela no leilão de materiais do dia anterior. Iwako não está com paciência para o tom pretensioso dela e manda que pare com a encenação. A pessoa do outro lado da linha é uma das santas do pentagrama, a atual CEO da companhia Lei Roshi. Ela abandona a encenação, como ele pediu, e o lembra de que são parceiros, já que ambos compartilham dos adoráveis subsídios do governo. Iwako ainda está irritado com suas provocações e tenta encerrar a ligação dizendo que está ocupado e que podem conversar outro dia. Ela pergunta que tipo de negócios ele poderia ter, já que tem um trabalho fácil como diretor de uma academia que enche os bolsos dele constantemente. Ele fala sobre Kyosuke e o atributo do vazio, o que chama a atenção dela. Ela conhece o atributo vazio como um atributo inútil e se pergunta o que Iwako quer fazer com um fracasso desses. Ele concorda que o atributo do vazio não vale muita preocupação, mas ela lembra que ainda é um atributo único e qualquer coisa pode acontecer. Para ela está óbvio que Iwako ainda está pensando no tempo de Misato Kiyoshiro na magia do tributo. O diretor não gosta de ouvir o nome daquele homem e grita tão alto que ela precisa afastar o telefone do ouvido por causa do volume. E o ato continua sendo temperamental sempre que o nome Misato é mencionado, mas ela não o culpa. Afinal, assim que Misato despertou sua magia temporal na atributo, o equilíbrio de poder entre os aventureiros mudou completamente. Tendo dito o que precisava, ela decide encerrar a chamada e diz que entrará em contato mais tarde. Iwako bate o telefone com força sobre a mesa assim que a ligação é encerrada. Ele não gosta de falar com ela, e muito menos ouvir o nome do antigo líder deles. Só de ouvir este nome ele já fica em fúria. Parece o momento perfeito para descontar toda essa raiva. Iwako vai para o armazém isolado na floresta, onde ele e Yoshi costumam realizar seus métodos de tortura com as vítimas. Enquanto caminha até as enormes portas, pensa em como vai torturar o aluno, considerando várias técnicas de tortura mentalmente. Ele não pode descontar sua raiva em Misato, então vai descontá-la em Kyosuke, mas ao abrir a porta, encontra o armazém vazio. Nem Kyosuke, nem Yoshi estão lá. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Yoshi surge por trás com a espada em punho, mirando direto no rosto de Iwako. O diretor nem precisa olhar para trás, ele simplesmente segura a espada com 2 dedos. Para Yoshi pensar que um ataque desses funciona, ele claramente subestimou o diretor. Iwako concentra sua energia na mão, pronto para dar uma lição em Yoshi. Já estava bravo ao ouvir o nome de Misato. Esse ataque mesquinho deixou maníaco de raiva.
Ele envolve Yoshi com correntes mágicas e o prende de cabeça para baixo. Depois o chuta com facilidade, lançando-o ao chão com um gemido de dor. Está claro que Yoshi cometeu um erro enorme ao desafiar Iwako sem conhecer a diferença de poder entre eles. Agora é hora de Iwako quebrá-lo, destruir todos os seus desejos tolos. Mas antes que possa começar, uma voz firme se pronuncia atrás dele, rindo do fato de que Iwako ainda continua um idiota. O diretor se vira e vê Kyosuke saindo calmamente do armazém. Ele continua criticando Iwako, apontando seu costume de bajular os fortes e expor os fracos. O velho ainda é tão ganancioso e tolo quanto sempre foi. Iwako ainda não entendeu com quem ele está falando, e tenta lembrá-lo de que ele está diante do diretor da academia. Kyosuke não se cala. Aponta o fato de que Iwako é um hipócrita. Afinal, se alguém se arruinou com desejos egoístas, esse alguém é o próprio diretor. Isso é a gota d'água para Iwako, que exige que Kyosuke lhe diga seu número de matrícula para ser expulso. Kyosuke sorri diante da incapacidade de Iwako de perceber quem ele realmente é. Ele se esforçou muito para chegar a este momento, e agora finalmente é hora de ter uma conversa cara a cara com Iwako. Mas o diretor ainda não faz ideia de com quem ele está falando. Decidido a dar uma lição em Kyosuke, Iwako ataca com magia avançada de terra, criando um gigantesco punho de pedra para esmagá-lo de uma vez. Normalmente, não haveria como um aluno evitar um ataque desses. O punho voa em direção a Kyosuke, que não reage, e parece que será atingido em cheio. O golpe acerta, e Iwako começa a rir descontroladamente, achando que derrotou o garoto com facilidade. É isso que acontece quando estudantes insignificantes tentam desafiá-lo. A fumaça se dissipa, nenhum sinal de vida. O armazém está completamente destruído, sem deixar nada para trás. Iwako pensa que pode ser exagerado. Agora precisará encontrar um novo lugar para torturar suas vítimas. Ele nem teve tempo de descobrir quem Kyosuke era, mas ao menos poderá assistir sua morte. Assim que se vira para ir embora, vê Kyosuke parado em pé diante dele, completamente ileso. O protagonista caminha calmamente para fora dos escombros e lembra a Iwako que só queria ter uma conversa, não violência. O diretor mal consegue acreditar. O mero estudante foi atingido por magia avançada e saiu sem nenhum arranhão. Nunca houve um aluno tão poderoso quanto esse. Agora, Iwako não está apenas curioso, está furioso e exige saber quem é Kyosuke. Kyosuke sorri e pergunta se Iwako ainda não percebeu. Depois de todo esse tempo, o diretor ainda não sabe quem ele é e exige que o estudante pare de brincar e diga seu nome logo. Kyosuke sorri mais uma vez e pergunta se Iwako realmente o esqueceu. É então que o diretor finalmente percebe, pelo modo de falar, pelos gestos, que esse aluno se parece e soa exatamente como Misato. O velho começa a recuar, apavorado, sem acreditar que Misato poderia estar de volta. Afinal, aquele cara está definitivamente morto. E teve certeza disso ao trancar o portal. Ele começa a pensar que tudo aquilo deve ser algum tipo de encenação doentia feita por Kyosuke e manda o aluno parar com o teatro. Kyosuke provavelmente viu recentemente o novo segmento sobre Misato e está tentando interpretar um personagem para parecer intimidador. Essa é a única explicação, porque para ele, Misato Kyosuke está morto. Com isso, Iwako concentra magia de vento na mão e reúne magia de terra ao redor de si, preparando-se para lançar outro ataque pesado. Kyosuke suspira, decepcionado com quão pouco Iwako mudou. Ele sempre foi assim, vive a vida acreditando apenas no que é conveniente, ignorando o que não é. Iwako está cansado de ouvir os sermões de Kyosuke e continua carregando seu feitiço. Ele alerta que, se continuar se aproximando, será atingido com toda a força de sua magia. Kyosuke continua andando, carregando uma própria magia. Ele já entendeu a motivação do homem. Foi seduzido pelas doces palavras dos que a cercavam, e foi por isso que acabou traindo Misato. Dizer o nome parece ser a gota d'água para Iwako, que lança um ataque mágico completamente carregado contra o estudante. Kyosuke responde com uma rajada de magia de fogo, anulando completamente o ataque com um único movimento da mão. O ar se limpa à medida que os feitiços de ambos se dissipam, deixando Iwako completamente chocado por um estudante ter conseguido anular sua magia. Além disso, Kyosuke usou exatamente a mesma técnica que Misato utilizou para derrotar o monstro final durante o desastre do portão, há 20 anos. Não há mais como negar. É óbvio que este é Misato, que de alguma forma voltou para se vingar. Iwako cai de joelhos e começa a se lembrar de tudo. Ele tem certeza de que o selaram no calabouço e que Misato deveria estar morto. Parece que de alguma forma ele sobreviveu. Kyosuke o assegura de que foi realmente selado e preso, jogado nas profundezas do desespero. Iwako finalmente aceita que esse é realmente Misato, de pé diante dele, e o estudante se aproxima com um sorriso, feliz por Iwako finalmente se lembrar dele. O diretor está tão chocado que precisa perguntar novamente se Kyosuke é realmente o falecido Misato Kyosuke. Mas ele não espera pela resposta e se levanta para desafiá-lo novamente. Ele simplesmente não consegue acreditar que este seja Misato. Aquele homem morreu há mais de 2 décadas. Se está ali, significa que de alguma forma retornou a este mundo. Então ele começa a carregar outro feitiço, desta vez para derrubar Kyosuke de vez. Ele dispara mais ataques de magia do vento contra o estudante, mas Kyosuke recua com facilidade, desviando completamente do ataque. Mas Iwako não lhe dá tempo para respirar.
e envia outro imenso punho de pedra contra ele, que Kyosuke continua desviando calmamente, sem qualquer urgência. Neste ponto, Iwako está cada vez mais irritado por ver um garoto conseguir desviar de todos os seus ataques sem nem suar. Ele precisa recuperar a vantagem imediatamente, pois o que está em jogo nesta batalha não é apenas a vitória, mas também seu orgulho. Ele foi um não combatente durante seu tempo como buscador dourado, e até hoje os outros santos da Pentagrama zombam dele por sua covardia. Mas ele não deixou essas provocações o derrubarem, fez questão de provar que não é fraco, inúmeras vezes. E recentemente ele vem desenvolvendo algo que vai mostrar sua verdadeira força. Iwako ergue as mãos e reúne magia de vento e terra ao seu redor, fazendo o ambiente escurecer enquanto a energia gira à sua volta. Esse feitiço é uma técnica secreta que levou 20 anos para ser criada, mas rochas e ventos se concentram no ar, girando ao seu redor. A energia se acumula para formar um ataque devastador. É o resultado de anos dedicados a aprender como usar simultaneamente os elementos de vento e terra. Assim que o feitiço está totalmente sobrecarregado, ele o lança contra Kyosuke de uma vez. Múltiplos tiros poderosos de vento e terra saem de sua palma, cortando o ar antes de atingirem o chão e causarem uma enorme explosão, engolindo completamente o estudante. O vendaval mágico se dissipa e Iwako aproveita para recuperar o fôlego. Esse é seu feitiço mais forte, e claramente consumiu muita energia para ser lançado. A poeira começa a baixar, e mais uma vez, não há sinal de Kyosuke entre os escombros. Parece que Iwako conseguiu vencer dessa vez. Kyosuke não responde, o que significa que provavelmente foi derrotado pelo feitiço poderoso. Iwako começa a rir em voz alta, feliz por ter conseguido derrotar o garoto. O grande Misato Kyosuke, derrotado sozinho. Ele começa a zombar do homem supostamente morto, perguntando se ele realmente achava que depois de 20 anos, ele ainda seria o mesmo covarde que costumava ser nos tempos de Buscadores Dourados. Não importa o quão forte seja o atributo do tempo de Misato, isso ficou no passado, e agora Iwako é quem saiu por cima. Naquela época, quando grandes batalhas aconteciam e os Buscadores Dourados iam salvar o mundo, tudo o que Iwako fazia era se esconder e pegar os espólios da equipe. Mas aquilo foi há 2 décadas, ele não é mais a mesma pessoa. Ele zomba de Kitsuki por subestimar sua força, por esquecer que depois de 20 anos a força naturalmente aumenta com o tempo. É claro que ele ficou mais forte. Agora que teve o feito de finalmente derrotar Kyosuke, ele vai garantir que os outros santos do Pentagrama não façam-se mais de superiores. Agora ele começará seu reinado como o verdadeiro mais forte entre os santos Pentagrama. Uma voz interrompe seu delírio, que pergunta se ele já terminou. Kyosuke surge da poeira, completamente ileso, limpando a sujeira do corpo. Depois de tantos ataques, ele está intocado. Kyosuke, por sua vez, está pelo menos um pouco impressionado com o fato de que Iwako agora consegue usar magias tão poderosas, o que já era de se esperar de um herói desta era. Mas agora que deixou Iwako se divertir, é a vez de Kyosuke liberar sua raiva sem piedade. Iwako finalmente entende a diferença de força entre eles e percebe que o homem contra quem está lutando agora é um monstro. Ele não pode desistir agora, especialmente depois de ter trabalhado tanto para chegar onde está. Ele não vai deixar Misato aparecer e estragar tudo, o que lutou para tanto conseguir. Iwako continua pressionando com outro punho de terra para tentar agarrar Kyosuke, mas nosso protagonista não reage a mais uma repetição do mesmo ataque previsível. A mão desce sobre Kyosuke e se fecha com força, mas ele finalmente dissolve a magia de terra com magia de água mais uma vez. Toda essa luta é apenas Iwako latindo alto, enquanto Kyosuke espera pacientemente ele se cansar. Nenhum dos ataques dele será suficiente para derrotar nosso protagonista, e neste ponto ele está apenas perdendo tempo. Apesar disso, ele continua desperdiçando energia lançando uma quantidade interminável de ataques mágicos contra Kyosuke, mesmo enquanto o estudante continua a desviar e contra-atacar com total facilidade. Neste ponto, Iwako está apenas tentando manter nosso protagonista afastado por puro medo. Kyosuke já teve o suficiente desta luta. Ele usa um ataque limpo para desviar toda a magia antes que o atinja. Em seguida, outro ataque de vento para empurrar Iwako, fazendo-o colidir com uma árvore. Antes que o homem mais velho possa se levantar, Kyosuke se aproxima com o punho envolto em chamas, pronto para acabar com ele de uma vez por todas. Iwako, percebendo que não há mais saída, se esconde diante de Kyosuke, implorando desesperadamente por perdão. Kyosuke interrompe o golpe por um momento enquanto o homem continua a se humilhar diante dele. Ele pede desculpa pelo que aconteceu há 20 anos e continua implorando por sua vida. Embora pareça arrependido por fora, ele está apostando na empatia e bondade esmagadora de Kyosuke para sair ileso. E essa história vai ficando por aqui. Brincadeira, claro que não, né? Não vou fechar a história sem antes contar o final. Eu sei que vocês detestam isso, mas às vezes a história realmente não tem um final pra ser contado, tem que esperar novos capítulos saírem, mas não é o caso dessa, então vamos ver esse final. Se implorar o suficiente, com certeza Kyosuke vai deixá-lo ir com a cabeça ainda no lugar. Nosso protagonista apenas manda ele calar a boca. Ele enxerga as manipulações do homem e sabe que essa é a mesma tática usada para atraí-lo no passado. Não há chance de ele deixar aquilo acontecer de novo. Parece que Kyosuke está além da fase de piedade.
e se prepara para encerrar a luta rapidamente reacendendo seu punho flamejante. Iwako se levanta e continua implorando, lembrando Kyosuke de que eles já foram amigos. Mas já é tarde demais, nosso protagonista responde que ele não tem mais o direito de chamá-lo de amigo. Agora, ele se tornou apenas um demônio da vingança. Então, sem hesitação, ele esmurra o rosto de Iwako com um punho em chamas e segue com vários ataques de alta intensidade, espancando brutalmente o homem até deixando-o à beira da morte. Enquanto Iwako começa a perder a consciência, percebe que nunca deveria ter mexido com Misato Kyosuke. Kyosuke desfere um último golpe poderoso, lançando o homem longe e o deixando inconsciente. Apesar da sua surra brutal, ele faz questão de não matá-lo, afinal, ainda tem perguntas para fazer. Essas perguntas, no entanto, terão que esperar, pois o homem está completamente desacordado e incapaz de responder. Algum tempo depois, Iwako acorda e vê Kyosuke parado sobre ele. O homem imediatamente grita e pula para trás, tomado pelo medo, antes de voltar a implorar para não ser morto. Kyosuke o manda se acalmar, assegurando que ainda não vai morrer. Em troca, há algumas perguntas para as quais ele quer respostas. Kyosuke enfia a mão no bolso de Iwako e puxa seu telefone. A primeira coisa que precisa é de informações sobre a Santa do Pentagrama, Lei. Iwako tenta pegar o telefone de volta, mas Kyosuke o mantém fora de alcance. Ele examina o histórico de chamadas e, de acordo com os registros, Iwako falou com o Lei ainda hoje. Kyosuke exige saber sobre o que os dois conversaram, sabendo muito bem que Iwako provavelmente morrerá se não cooperar. Iwako cede e revela que Lei deve vir ao Japão em 3 dias e queria conversar sobre sua próxima visita. Kyosuke sorri com a informação. Em 3 dias, um de seus alvos virá diretamente até ele. Isso torna tudo muito mais fácil e ajuda a decidir o que fazer a seguir. Com isso, ele joga o telefone de volta para Iwako e ordena que trate Lei normalmente por enquanto. Porém, também o adverte severamente para não revelar nada sobre sua identidade. E agora sim, essa história vai ficando por aqui. E se você gostou, comente pedindo pela parte 2 e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. É isso então, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.